Muito bem, vamos dar sequência, então, ao nosso fórum, convidando agora ao palco o Diogo Alexandre, que é gerente executivo de Supply Chain do Grupo Cox Supermercado, que vai compartilhar conosco o case Gestão Eficiente de Estoques. Seja muito bem-vindo, Diogo. Olá, pessoal, boa tarde. Nossa, Luiz, tu deixou a régua alta aqui, né? Acho que falamos bastante do tema de estoques aqui e ver como logística é fundamental na experiência do cliente, ver o quanto de fato é relevante esse trabalho que a gente tem que fazer para atingir os objetivos, né? Bom, primeiro falando um pouco de mim, então, Diogo Alexandre, eu sou um profissional com 15 anos de varejo, tá? Formado em logística, trabalhei muito na parte operacional ali, fui separador de mercadoria e me interessei pelo tema de gestão de estoques. Fiz a minha especialização na área para planejamento de demanda, porque de fato entendia que todo esse processo de movimentação de mercadoria tem que de fato trabalhar numa sinergia. Então a gente tem que ser eficiente e tem que ter um cérebro pensando por trás da execução operacional, tá bom? Sou o gerente executivo de Supply Chain do Grupo Cox, hoje aqui em Santa Catarina. E falando um pouco da questão de gestão e eficiência dos estoques ali, a gente vai falar um pouco de disponibilidade de mercadoria, falar um pouco de rupturas, as nossas coberturas de estoque, giro e saudabilidade, falando do nosso planejamento. Bom, queria de fato aqui já entrar no tema das rupturas. Eu acho que o Luiz contextualizou muito bem e falou, acho que é o tema principal do varejo, né? Aqui está um grande ponto para o cliente, de fato, deixar de nos atender, deixar de comprar conosco, né? E então, o ponto da ruptura, falando um pouco de Neogrid ali, da SA Varejo, que divulgou agora o número em maio, em torno de 13,5% de ruptura em nossos varejistas, um número que comparado a 2022, e aí é um fato relevante a se olhar, aumenta 2,2%. Então, sempre quando me falam, Diogo, qual que é o teu número de ruptura? Eu contextualizo e falo, bom, deixa eu dar uma olhada o quanto esse número está aumentando em reflexo ao ano passado, para saber se a nossa ruptura é boa ou ruim. O meu time que está aqui hoje não veja um número de 13,5%, a nossa meta é muito abaixo a isso, tá? Mas falando um pouco da questão de rupturas ali, o primeiro ponto que a gente tem que olhar é a nossa perca de venda. Então, o nosso cliente, de fato, espera encontrar todos os produtos da sua cesta dentro das nossas lojas, né? Então, perca de venda, de fato, é algo relevante a se considerar, porque qualquer perca de faturamento em cima do momento que a gente vive é deixar de rentabilizar dentro da companhia. Falando também da questão de satisfação, temos o Reclame Aqui. Acho que todo mundo tem a sua visualização na internet, cada vez o mundo digital nos leva às compras de e-commerce, às compras nas nossas lojas digitais, e ter uma boa reputação no Reclame Aqui é importante. Então, às vezes, tu tem uma ruptura de gôndola que causa um impacto gigantesco quando é uma oferta, como o Luiz bem colocou. Tu ter uma ruptura de gôndola de uma oferta de um tabloide de jornal, que é um compromisso público que você colocou para com os seus clientes, pode causar um impacto negativo. Se solidarizando com os nossos gerentes de operação, faltar uma mercadoria do tabloide, receber um cliente que está insatisfeito com esse número de ruptura ou que não encontrou aquele produto do encarte traumático. Então, trabalhar muito bem essa questão das ofertas é importante para nós. Além disso, a gente tem a questão da reputação da empresa. Acho que a gente mede bastante níveis de serviço, o NPS, o nosso Net Promoter Score, que traz para nós a visibilidade de quais são os nossos clientes que são detratores ao nosso nível de serviço, quais estão felizes com a nossa reputação, né, os nossos promotores, e quais são os nossos clientes passivos. Costumo falar que para tu conseguir reverter um cliente de detrator para passivo, tu tem que entregar muita questão de eficiência em logística, eficiência em operação, porque um cliente detrator, ele sai falando mal da tua rede para com seus vizinhos, para com seus familiares, e aí se torna uma rede negativa. Então,
a importância de tratar a ruptura é um fato relevante. A questão dos custos operacionais envolvidos também, quanto é que não custa, talvez, a gente contratar um frete ali pelo nosso centro de distribuição e logística para mandar uma ruptura que está em tabloide, que está em encarte. Então, tem todo um custo operacional envolvido. Então, de fato, olhar só o número da ruptura fria não é o que a gente deseja. Precisamos trabalhar muito bem para evitar aquela foto de gôndola vazia, que para mim é algo terrível quando você recebe uma mensagem no WhatsApp do teu gerente de loja falando: ó, como é que está a gôndola da minha promoção? Então a gente tem que evitar isso ao máximo. De fato, aqui existem causas para as nossas rupturas, né? Então, dentro das causas que a gente tem, primeira coisa é a gestão de estoques. Então, uma gestão eficiente de estoques, e aí parte muito de tu ter um planejamento eficiente de estoque, saber aonde é que você vai colocar o seu tipo de abastecimento de mercadoria, deve ser um fato relevante. Existem falhas nesse processo. E como é que a gente evita falhas nesse processo? Primeiro, tu tem que ter indicadores. Indicadores é a parte mais relevante de dentro desse processo. E se você não tiver indicadores, você não consegue medir de fato se sua cadeia de abastecimento, sua gestão de estoques é eficiente. Tá bom? Rupturas também podem ser geradas por problemas na cadeia de suprimento. Vou citar um exemplo, acho que eu já passei 2 aqui em Santa Catarina. Um, infelizmente, por uma tragédia que aconteceu na rodovia, uma queda de barreira, que a gente ficou dias sem receber mercadoria dos clientes, e o outro também por uma questão de manifestação política. Então, a gente tem que tentar prever ao máximo que as nossas lojas vão estar abastecidas para um período de sazonalidade ou para um período que aconteçam ali problemas na cadeia de suprimentos, seja eles internos, nosso como empresa, ou a questão industrial. A indústria também tem problema de máquinas, problema de logística, problema com a questão de pedidos e disponibilidade de mercadorias e, às vezes, também insumo. Temos também a questão da demanda inesperada. Acho que o Luiz colocou muito bem. A gente tem a questão do Covid que aconteceu agora momentaneamente. Estamos no estado de Santa Catarina, na parte litorânea, então a gente tem uma sazonalidade muito grande. Então, prever demandas inesperadas é importante. E como é que a gente consegue saber se a gente está evoluindo bem nisso ou não? A questão de ter os erros de previsão. E para erro de previsão não adianta tu colocar 50 analistas calculando isso para você. Tu tem que ter um sistema eficiente que te aporte para isso, tá bom? Temos a questão também dos problemas de reposição, as rupturas operacionais, e aí elas podem acontecer, às vezes, por um produto que está dentro do seu centro de distribuição, ou às vezes também acontecer por um produto que está dentro do teu recebimento de mercadoria na tua loja, e ele não está exposto na gôndola. Eu acho que a maioria das empresas aqui devem trabalhar com ferramentas que monitorem os seus estoques e vejam a disponibilidade de gôndola para os seus times de operação. Também falando da mudança do ambiente, a mudança do mercado, isso influencia muito na nossa demanda. Então, falando um pouco de sazonalidade, no verão, claro que tu vai vender mais bebidas frias, e agora no inverno tu vai vender mais vinho, mais bebidas quentes. Então, é importante olhar as tendências de mercado nesse sentido. Legal. Falando de rupturas, olhamos alguns modelos ali do que pode acontecer e como é que a gente melhora isso. Acho que a questão de definição de uma política de estoque consistente é importante para nós, porque se tu prever uma política de estoque eficiente, você teoricamente vai conseguir trabalhar todos os pontos que evitem as suas rupturas, certo? Então, falando um pouco de definição das políticas, primeiro tu tem um planejamento eficiente. E como é que a gente tem um planejamento eficiente? Primeiro, olhando a questão de vendas, desdobrando isso por categorias, chegando aos níveis de fornecedor e SKU. Então, tu tem que ter um planejamento consistente, não só para o próximo mês, não só para os próximos 3 meses. O ideal é que tu tenha um planejamento para o ano e, claro, que tu tenha um planejamento de progressão estratégico para o crescimento da tua empresa, para tu avaliar a questão de centros de distribuição, aonde vai conseguir se localizar melhor para atender o raio de quilometragem que estejam as suas lojas, né? Falamos de vendas, e aí vendas, é importante tu também entender que, além do planejamento, você tem que olhar ela de forma mensal. Olhando as vendas de forma mensal, tu consegue ter um forecast assertivo e saber se você vai conseguir entregar, de fato, as suas vendas para replanejar os estoques. Não deixemos para ver que a gente não consegue atingir o objetivo de vendas e ter o seu planejamento de estoque ali, a sua política
estourando os seus dias de estoque dentro do mês. A gente ouviu aqui, dentro dos fóruns, as pessoas comentando o quanto hoje custear estoque é caro dentro do cenário econômico no Brasil. Tá? Importante ver a questão de exposição de mercadoria. Então, quando a gente fala de exposição de mercadoria, a gente está falando de sortimento assertivo, ter um bom gerenciamento de categoria e, de fato, ver a produtividade desses itens. Às vezes, tu tem uma exposição de mercadoria linda dentro de uma loja, com uma gôndola super bem abastecida, com pontos de trade bem executados, porém, esse item não performa a venda. Então, ver o índice de giro insatisfatório dessas mercadorias é importante para a gente contextualizar quais são os itens que são importantes ter no sortimento. É melhor eu ter uma ruptura de um produto de curva A ou de um produto de curva C que tem me onerado os estoques. Então, uma revisão de sortimento é sempre importante e garantir que essa conta de exposição de mercadoria esteja dentro da sua política de estoque é algo ideal. Garantir as sazonalidades, de fato, tu vai ter pontos de estoque que você vai estar mais estocado devido a uma sazonalidade e num período de maior venda você vai estar menos estocado. Então, se preparar para isso é super importante. Contar com o seu lead time do centro de distribuição é outro ponto super relevante. E aí, quando eu digo a questão do lead time, nós, como gestores de cadeia de abastecimento, temos que ser a inteligência por trás do processo, não fazer o nosso time de logística no centro de distribuição ser ineficiente por um mau planejamento. Falar de estoque de segurança é importante, é um colchão que a gente consegue deitar e ficar pleno, né, nessa questão. Então, estoques de segurança são relevantes para garantir os itens de curva A da tua empresa, itens que não podem faltar. E isso é importante a gente entender que o cálculo deve ser assertivo, porque senão te custa mais estoque do que você está planejado. E também entender o ciclo de reposição das mercadorias dos seus fornecedores. Então, essa árvore inteira garante uma boa política de estoques. Vão ter mais outros temas relevantes que certamente alguns de vocês devem conhecer, mas dentro desses principais, para evitar os excessos de mercadoria, melhorar a questão de fluxo de caixa da empresa, porque uma empresa que não tem uma política de estoque bem detalhada não vai conseguir ter um fluxo de caixa assertivo, algo que seja relevante, que retorne para o teu acionista. E também falar de open to buy, está um pouquinho ali abaixo, porque nenhuma empresa hoje tem cheque infinito. A gente tem um investimento a ser entregue, um orçamento de mercadoria que a gente tem que colocar ali, e é importante que a gente siga muito bem as políticas de estoque, evitando excessos e evitando rupturas, como a gente viu. Eu acho que aqui, para falar um pouco das questões de política de estoque e saber se a gente está sendo eficiente ou não, a gente vai ter N indicadores. Um dos principais que eu costumo usar é falar um pouco da saudabilidade dos nossos estoques. O quanto do nosso estoque, de fato, é relevante, é importante e que não está gerando excesso de mercadoria, né? Olhando aqui para esse slide, a gente olha ali que em setembro tínhamos um estoque de 66 dias. Claramente, isso não são dados do COC, são dados ilustrativos aqui. O José me mataria se a gente tivesse um estoque de mais de 66 dias. Então, nesse modo ilustrativo, temos um estoque de 66 dias, com uma saúde de estoque ali embaixo que a gente pode ver de 64. E o que é melhor a gente ter? Um estoque de 66 dias com uma saúde de 64, ou no segundo contexto, ter um estoque de 61 dias para 47% de saúde. E como é que a gente mede isso? Em cima da nossa política, gente. Atribuídos uma política de estoque, se cada categoria tem uma meta que ela deve seguir, avaliar os itens que estão acima dessa política é muito relevante para nós, para entender onde estão os excessos. Porque às vezes acontece de a gente falar, poxa, a gente está estourando a nosso orçamento de estoques. Aí vem um time de compras e fala, não, a gente vai brecar um pouco as compras. Não podemos brecar compras de produtos que vão gerar uma ruptura. Então, a gente tem que, de fato, analisar os números, analisar o indicador, ver onde estão os principais excessos detalhados por curva A, B e C, e chegar ali de forma cirúrgica e falar, ó, este item aqui, de fato, a gente não precisaria ter ele na quantidade de estoque que temos hoje, e cortar um pouco desse estoque, evitando os excessos, acionando a indústria, fazendo ações comerciais, encartando o produto para reduzir esse volume de estoques, tá? Então, não somente olhar dias é uma visão míope, tá? Olhar dias, tu falar que tem 30 dias de estoque ou 66 dias de estoque não é relevante. De fato, o importante é você saber o quanto daquele estoque está saudável dentro do teu negócio,
dentro da tua empresa. Bom, aqui falando um pouco de tecnologia. Eu acho que a gente ouviu bastante nos fóruns aqui, inclusive a gente acabou de assistir uma palestra aqui nesse auditório falando que você é ponto com ou você é ponto fora. Então, a utilização de tecnologia é super importante para o planejamento de estoques que a gente tem dentro da companhia, dentro da empresa. Cada vez mais as empresas têm procurado reposição por inteligência artificial, que tenham algoritmos de demanda. Não dá mais para ficar fazendo aquela compra no papelzinho de pão, olhando pela média. Tu não consegue garantir que, de fato, a tua política de estoque seja eficiente se você não tiver um bom sistema de reposição de mercadoria, de reabastecimento de loja. Então, olhando para a tecnologia, e há pontos a se pensar, porque às vezes tu estás uma tecnologia, mas não tem um processo estruturado. A gente ouviu um fórum ontem, inclusive, falando do tema ali de tecnologias. Então, primeiro, revise a tua política de estoque, revise seus processos, revise todo o ciclo da gestão da cadeia de suprimento, para depois você possa sugerir um sistema ideal para a tua empresa. Então, falando um pouco de sistema e tecnologia, é importante olhar para picos e vales de demanda. A gente sabe que tem períodos sazonais, períodos de oferta e períodos de ruptura que a gente tem que tirar. Existem já muitas ferramentas aí que trabalham a questão de forecast de demanda para projeção com inteligência artificial. Então é importante a gente entender e contextualizar que se no momento da tua empresa isso cabe ou não. Tem ferramentas que trabalham a questão de arredondamento de mercadoria, produtos que devem ser comprados em pallets, em camadas, e sortimentos que não devem ser comprados naquele momento. Similaridade é algo importante. Acho que a gente vive um momento que às vezes tu pode ter uma escassez de produto, então uma determinada marca de leite pode ser substituída por uma outra marca, porque é um produto que teoricamente é um commodity, de fato relevante, mas é um leite integral. Então às vezes tu pode fazer isso, claro, sem nunca ofender a boa experiência do cliente, porque existem marcas que o cliente como posso falar, ele gosta de comprar aquela marca, gosta de ter aquela marca na tua geladeira, então é importante. E ali também trabalhar a questão de capacidade de gôndola, o ciclo de entrega de mercadoria, os sistemas de abastecimento, trabalhar nível de serviço, curva ABC de mercadoria. Tu não pode ter uma política previamente definida de abastecimento ou de estocagem sem ter curva ABC pré-definida, então é importante olhar para isso. Elasticidade de demanda, tu tem produtos que têm preços que podem ser ofertados e isso gera uma alta demanda. Talvez tu tem um produto na promoção, ele vende 100 unidades, e quando ele está fora da promoção ele vende menos. Os indicadores são importantes, costumo falar, acho que a inteligência está aí para a gente usar todos os dados, usar os indicadores e deixar de gerar os dados. Tenho falado bastante com o time, porque a gente tem que deixar de carregar pedra nos nossos dia a dias para ser mais analíticos, e também falar da questão de automação. Então, a automação dos processos não para só em reposição, não para só na inteligência de abastecimento, mas como a gente leva isso também para os nossos centros de distribuição, para as nossas operações. E aqui também trabalhar a questão de CPFR com os nossos fornecedores. Aqui está uma alavanca super forte. Eu acho que é uma das melhores ferramentas que a gente pode utilizar junto à indústria. Então, para o trabalho de CPFR é falar um pouco de planejamento, previsão de reabastecimento colaborativo junto aos seus fornecedores, junto aos seus parceiros JBP. Então, a gente costuma sempre falar com os fornecedores e sempre falar de nível de serviço. Poxa, seu OTIF está ruim comigo, tu não está me atendendo bem, e a gente às vezes não se coloca no papel da indústria. Claro que todos os indicadores aqui são importantes, a gente vai falar muito deles, mas como é que a gente pode partilhar informações junto aos nossos fornecedores que vão melhorar essa eficiência? Tive uma experiência de um fornecedor que a gente, num trabalho colaborativo de CPFR, de planejamento, ele me falou: Diogo, eu tenho disponibilidade de entregas para você no período noturno de frota. E a gente falou: poxa, o meu recebimento de mercadorias no meu centro de distribuição, ele está tranquilo na parte da madrugada, eu consigo receber mercadorias. A gente uniu as forças ali, fizemos um turno de recebimento noturno para começar a receber esse fornecedor.
a gente conseguiu melhorar muito a eficiência dentro da cadeia com esse fornecedor e garantir uma maior disponibilidade de mercadoria de um fornecedor super relevante do mercado. Então, partilhar as informações é importante. Eu acho que mostrar para eles as deficiências de estoque que a gente pode ter, as rupturas, quais são os níveis de serviço, quais são os lead times que ele tem operado contigo são importantes. Falar de previsão de vendas também é importante. O fornecedor tem que se preparar do outro lado, a indústria também tem que se preparar para conseguir atender uma demanda específica. Não adianta tu tirar um pedido do dia para a noite e achar que o fornecedor vai te entregar sem um planejamento prévio. Uma relação próxima, então fazer reuniões dedicadas à logística, dedicadas à supply é importante, tá bom? Otimizar os processos, como a gente falou, acabei de colocar um exemplo, abrimos o recebimento noturno e conseguimos melhorar essa eficiência também. Redução de custos, e aí é pensar, poxa, se eu tenho um fornecedor que eu estou colocando uma agenda de compra, que ele está tendo que passar talvez por um armazém geral, e ele tem uma despesa com um terceiro, que ele possa reduzir isso, certamente vai colocar nós num patamar de preço melhor do que o nosso concorrente também. Bom, pessoal, acho que a ideia era falar um pouco do contexto de política de estoques. Claramente, a gente não ia falar de números aqui do COC, mas eu deixo aqui os meus contatos e das minhas redes sociais e não podia deixar de dizer aqui que juntos e unidos somos melhores.